Vamos lá então. Vou mostrar aqui como que você vai criar a campanha para vendas, tudo que você vai configurar. Lembrando que você já precisa ter o Pixel instalado e você também já precisa ter integrado ele na plataforma, seja Hotmart, Qlify, enfim, aonde você vai, é onde está esse produto, seja como afiliado ou seja como produtor, tá bem? Então você vai no seu gerenciador de anúncios, na sua conta de anúncios, vai clicar em criar campanha. Aqui eu vou passar todo o exemplo, tá, com o meu produto. Então, como se você, né, com você vendendo esse produto. Mas isso serve, esse tipo de configuração vai servir para qualquer campanha de venda, tá? De qualquer tipo de produto, seja físico, seja digital, para você encaminhar o lead para a página de vendas. Então, aqui é uma estrutura de campanha de vendas de tráfego direto, tá bem? Você vai clicar lá no objetivo vendas, lembrando que você só pode começar então uma campanha de vendas a partir do momento que você já aqueceu a sua página do Facebook, você já aqueceu ali a sua ABM, então você já tem que ter criado alguma campanha de engajamento para a página, alguma campanha às vezes ali de tráfego para o site para depois começar a criar campanha de venda. E nunca começa com um orçamento muito alto, tá? Começa as primeiras campanhas de venda com orçamento ali mais baixo para evitar qualquer problema na ABM também. Então aqui, vai selecionar o objetivo vendas, lembrando que é para levar o lead para comprar através do seu site, tá? Tá um pouquinho devagar a internet aqui quando eu ligo aqui para gravar a tela, mas, né, a gente vai indo, vai seguindo. Fica meio na manivela, mas a gente vai indo. Então, vamos lá. Aqui a gente vai colocar um nome, então eu vou dar o exemplo da minha campanha, tá bem? Coloca um nome e eu gosto de colocar também do lado, entre parênteses, a data, para eu saber quando que a campanha rodou. Até porque se depois eu for duplicar, eu sei qual que é a campanha original. Ou coloca aqui, por exemplo, 01, que é a primeira campanha que você está fazendo desse produto. Como é uma campanha de teste de criativo, é legal colocar isso no nome da campanha também. Então vamos ajustar aqui. Como se fosse campanha 1, teste criativo, e-book. E aqui as siglas só para a gente saber, ter uma referência de qual material, produto ou infoproduto é. E aqui a data, vou colocar a data que ela vai começar a rodar. Hoje é 21 de julho, mas eu vou colocar aqui porque ela vai começar a rodar no dia 22 de julho, vou programar ela, tá? De 2025. Mas você coloca aí o nome da campanha como você se situar melhor. Aqui não mexe em nada. Aqui, se tiver ativado, no meu está, no seu provavelmente não vai estar. Você desativa, porque isso aqui é para quando eu trabalhava com dropshipping, então aqui eu não tenho catálogo, então fica catálogo desativado. E como se trata de um teste de criativo, agora aqui a gente tem que estabelecer se nós vamos fazer uma campanha ABO ou CBO. Teste de criativo e teste de público, eu sempre recomendo fazer uma campanha ABO. Ou seja, é você quem vai determinar quantos reais serão gastos em cada conjunto de anúncios dentro da sua campanha. Para você ter o controle, para você poder comparar de fato qual criativo e depois em teste de público, em qual público que vai performar melhor. Então o Meta ele vai entregar numa campanha BO o mesmo valor em cada conjunto de anúncios, tá bem? Então para teste de criativo a gente vai determinar aqui, ó, que você quer na estratégia de orçamento, o orçamento do conjunto de anúncios. Então, depois, quando a gente for configurar o conjunto de anúncios, é que vai começar a aparecer a opção ali para a gente colocar quantos reais ao dia a gente quer gastar na campanha, tá? Querer a gente nunca quer, né? Mas, enfim, que a gente vai precisar investir na campanha. Não mexe aqui nesse teste ABO, tá? E já também não mexe nada aqui embaixo e clica em avançar. Então, essa primeira tela aqui que aparece é da campanha. Agora a gente vai começar a configurar o conjunto de anúncios, que é onde a gente vai determinar o valor do nosso conjunto, é onde a gente vai dizer para onde o nosso lead vai, é onde a gente vai direcionar o nosso público, especificar algumas coisas, posicionamento, em quais plataformas vai aparecer esse público, esse anúncio, tá? Então, várias das configurações mais importantes também estão aqui no conjunto de anúncios. Então, a gente sempre tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado na hora de configurar isso aqui. Então, a gente vai dar um nome para o conjunto. Nesse caso, eu vou estar usando aqui
para um exemplo de um orçamento baixo, tá? Uma campanha onde a gente vai colocar ali, por exemplo, R$10, R$15 ao dia, tá? Então, o que acontece? Na verdade, aqui agora eu vou ter que fazer um parênteses, né? Porque eu falei pra gente usar uma campanha ABO, mas aqui eu vou criar uma campanha com um único conjunto de anúncios, tá bem? Porque é um orçamento de R$12 ao dia somente. Então, vamos pegar aqui um gancho, tá? Então, eu falei pra você no teste, pra você fazer de criativo uma campanha ABO, pra você colocar, se você for trabalhar com mais de um conjunto de anúncios, aí você vai colocar para você definir ali nos conjuntos, como eu fiz aqui, o valor do conjunto. Mas aqui eu vou acabar fazendo uma campanha onde só vai ter um conjunto de anúncios. Porque como o orçamento é pequenininho, é R$12 ao dia, não adianta eu ficar colocando R$6 em vários conjuntos. Eu prefiro colocar um pouquinho mais em um do que muito pouquinho em vários. Então, o que eu vou fazer? Como é teste de criativo, eu vou colocar 3 criativos, porque também não adianta eu colocar R$12 ao dia e colocar 6 criativos, onde vai dividir esses R$12 em 6 criativos e praticamente nenhum vai ser entregue. Então, eu vou colocar no máximo 3 criativos, tá bem? Entre esse orçamento aí de R$12 ao dia, que é só para ver como vai performar os criativos. É teste mesmo, é só para ver CTR, se tem finalização de venda, se sair venda, finalização de compra, se sair venda, melhor ainda, tá? Mas nesse momento aqui, eu vou usar então para enxugar orçamento, tá? Para uma campanha orçamento muito baixo mesmo, eu vou fazer um conjunto de anúncios. Aí, se você só for fazer um conjunto de anúncios, você nem precisa colocar lá uma campanha ABO, porque como o Meta só vai ter um conjunto para distribuir, você pode deixar selecionado lá a campanha CBO mesmo, que era a primeira opção aqui, tá? Vamos voltar aqui só para dar uma olhadinha. Vamos jogar aqui, ó. Dá para fazer aqui então, ó. Como a gente vai trabalhar só com conjunto, orçamento da campanha. Aí aqui mesmo a gente já define qual vai ser o valor, ó. Aí abre o espaçozinho. Aqui é o valor que a gente vai gastar por dia. Então, como um conjunto, eu seleciono aqui. Quando a gente usa mais de um conjunto de anúncios e você quer fazer teste de criativo, a gente faz ABO e seleciona essa opção aqui, a segunda, e aí lá no conjunto de anúncios, que é a próxima tela, vai abrir um campo para orçamento. Se você deixar definido aqui em cima, vai abrir o campo de orçamento aqui. Se você definir aqui embaixo, vai abrir o campo de orçamento lá no conjunto. Então, como eu vou usar um conjunto de anúncios aqui, que é para aquela campanha assim, que é uma mixaria de orçamento, mas é o que temos às vezes, né? Eu vou colocar aqui R$12 ao dia, tá? Vamos ver se ele já aceita alguma coisa com esse valor. Às vezes ele dá umas mensagens aqui dizendo que você pode não conseguir conversão nenhuma, mas é teste de público, de criativo, e o objetivo principal então é ver qual performa melhor, tá certo? Então agora, eu troquei lá, comecei com a campanha BO, mas eu não lembrei que eu ia fazer só um conjunto, voltamos aqui então para CBO. Então, espero que não tenha ficado confuso aí para você, tá? Qualquer coisa, pergunta, tá? Me manda ali, escreve ali e pergunta, tá? Então, vamos fazer o conjunto agora. Vamos colocar o nome, vou colocar como conjunto. Bom, vamos colocar aqui, conjunto, eu não ia escrever conjunto, vamos abreviar aqui. Conjunto, teste de público aberto, tá? Ou melhor, é teste de criativo, gente, credo, o que eu tô com a palavra de teste de público? Teste de criativo que a gente vai usar com o público aberto, tá? Então, teste de criativo. Vou colocar também aqui qual que é o produto. Beleza. Aqui você coloca o nome que você quiser. Para onde que eu vou mandar? Se eu quero mandar o lead lá para minha página de vendas, quero fazer tráfego direto, eu vou deixar selecionado essa opção site, tá bem? Deixa selecionado o site. E aqui vai perguntar, meta de desempenho. Se você quer vender, você tem que selecionar a opção maximizar o número de conversões, que é para o Meta entregar para o maior número de pessoas possível, para ele maximizar o maior número de conversões. O que é conversão? É o que você vai colocar como teu objetivo a seguir. E você não colocou na tua campanha que é venda?
que você está criando uma campanha para venda? Então, a conversão vai ser o que você está pedindo. Então, se você está pedindo venda, você está pedindo, ao selecionar maximizar o número de conversões, que ele maximize as vendas, tá? Que ele vai entregar para um público com uma chance maior de comprar. Então, você vai deixar selecionado maximizar conversões. Aqui você vai selecionar o seu pixel, tá? O meu já está aqui, o pixel do produto. E aqui evento, ó, você não está pedindo para ele maximizar o número de conversões? Qual que é a conversão? O evento de conversão? Compra. Então aqui você vai selecionar comprar, tá? Vai achar onde tem comprar e vai clicar em comprar. Então aqui você está pedindo para o Meta que você quer que ele entregue o teu anúncio para pessoas que têm a maior possibilidade de comprar através do seu site, porque é para lá que você vai estar levando o seu lead, tá bem? Ora, vamos programar aqui. Eu quero que a minha campanha comece a rodar a partir do dia 22 de julho, à 00:01. Então, a gente vai ajustar aqui para o dia e hora que você quer que essa campanha comece a rodar. E ela vai, depois que você publicar, ela vai ficar programada até lá, e depois que já passar esse horário, ela ainda pode levar até algumas horas para começar a entregar o orçamento, tá? Então, é normal, ele não vai começar imediatamente à 00:01 a gastar o teu orçamento ali e entregar para as pessoas. Às vezes leva algumas horas. Isso é comum de todas as campanhas. E se for uma conta, um gerenciador de anúncios novo, isso vai ser mais demorado ainda do que uma conta mais usada, né? Aqui, controles de público. Então, aqui a gente vai direcionar para quem nós vamos entregar. Como a gente está falando de um teste de criativo, nós vamos trabalhar com o público aberto Advantage ativado, tá bem? Então, aqui primeiro a gente quer ver como que um público aberto ele vai aceitar, como que é a receptividade dele ao nosso criativo. Para ver qual dos criativos dos 3 que eu vou colocar, o público aceita mais, interage mais, qual desses criativos vai gerar mais tráfego, tá certo? Para dentro do meu site. Só que aqui eu já posso especificar algumas coisas do meu público para o Meta direcionar ainda melhor. Então, o que eu já posso definir aqui, mesmo que seja o que a gente chama de público aberto? A localização, se eu quero para o Brasil inteiro. Nesse caso aqui, eu quero que seja entregue para o Brasil todo e já está aqui automaticamente a localização. Vamos ver o que a gente tem aqui em mais controles. Idade mínima. Quanto mais você conhece o seu produto, mais você conhece o seu público. Então, é muito importante você saber qual é a faixa etária e o gênero que tem um interesse maior ou uma probabilidade maior de comprar. Porque mesmo com o público aberto, já no teste de criativo, você já consegue direcionar melhor para deixar um público mais qualificado possível, tá? Então, nesse caso do produto que eu vou estar vendendo, eu já sei que essa faixa etária de 18 anos, ela não vale a pena eu entregar para ela. Ela não compra ou compra muito pouco. Então, eu não vou ficar pedindo para o Meta entregar para um público que não é comprador. Eu vou delimitar aqui que eu quero uma idade mínima de 25, porque já aconteceu de eu especificar depois a idade, mas quando eu não limito aqui a idade mínima, ele entrega para quem tem menos da idade que eu coloco também. Não vou excluir nenhum público personalizado, não é o caso, isso aqui é coisa mais avançada, quanto a gente já criou públicos personalizados. Idiomas a gente não mexe, a menos que você queira, como diz aqui, ó, só se você quiser veicular o anúncio, né? As pessoas que determinamos que conseguem entender os idiomas selecionados, tá? Não mexe aqui, beleza? Deixa eu ver aqui. Ó, é para a gente inserir só se precisar limitar o público a pessoas que usam um idioma que não é o da localização. Então, eu quero que pessoas que sabem o idioma português do Brasil recebam. Então, eu não preciso mexer aqui, tá? Então, deixa quieto. Sugerir um público. Aqui a gente vai especificar, vai direcionar um pouquinho mais esse público, apesar de ser teste de criativo. Então, aqui a gente também não vai trabalhar nesse momento com público personalizado, nem semelhante, tá? Você está testando, você nem tem ainda seus públicos personalizados ou semelhantes. Idade, aqui ele já ficou com a idade mínima 25, mas eu quero que ele entregue até 55 mais, tá? E na verdade aqui, ó, eu quero até aumentar aqui. O meu público, tá? Ele é mais aí de 35 a 55. O público 65 mais, ele engaja bastante, ele clica bastante, mas ele não compra tanto.
Então, às vezes, eu mais gasto com esse público do que ganho com ele. Então, né, do que eu conheço do meu público para esse produto aqui, que eu só tô dando um exemplo de teste de criativo, mas eu já vendi várias vezes esse produto, então eu já tenho essa noção, tá? Mas normalmente o público mais comprador é de 35 a 45 anos, mas tudo vai depender do teu nicho, do teu produto. Nesse caso aqui, né, desse e-book aqui, que é do meu nicho de saúde, aí eu sei que o público é de 35 a 55. O gênero. Então, como esse meu produto tanto interessa para homens quanto mulheres, eu vou deixar ambos os gêneros, tá? Agora, se você tiver aí futuramente algum produto que ele é muito mais feminino ou masculino, aí você clica aqui e já seleciona se você quer que o teu anúncio seja entregue para mulheres ou para homens, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai deixar aberto, porque nesse caso específico do exemplo que eu estou usando aqui para te ensinar a criar campanha de teste de público, é isso aqui que a gente vai precisar fazer, tá? E, ok, não vamos colocar nada em direcionamento detalhado, tá? Você não vai colocar absolutamente nada aqui, porque a gente vai trabalhar com o público aberto mesmo, não estamos testando o público ainda. Então, teste de criativo, a única coisa que a gente vai especificar no público vai ser localização, idade e gênero, tá bem? Posicionamentos. No teste de público e de criativo, você pode deixar ele advantage. Eu já, assim, não costumo deixar. Eu já seleciono isso aqui porque eu sei que onde mais entrega, onde geralmente mais converte é Insta e Face. Então, eu já vou aqui em mais configurações, plataformas, dispositivos e sistemas operacionais eu vou deixar todos, plataformas eu vou direcionar. Eu vou tirar esse network, vou tirar esse e vou tirar esse. Ou seja, eu vou deixar para o meu anúncio aparecer no Facebook e no Insta, tá bom? No Instagram. E aí, aqui, muito provavelmente, não vai aparecer isso aqui para você, porque você está testando, você está começando agora. Para mim, está aparecendo porque é um produto e uma campanha que eu já rodei muitas vezes, tá? Então, aqui, nós estamos... vai vir um monte de sugestão. Isso aqui vocês não precisam, assim, considerar muito, tá? Às vezes, não se baseia muito na pontuação. Tá bem? Agora, se tiver algum sinalzinho vermelho dizendo que tem alguma coisa errada, é bom sempre ler, mas não precisa seguir fielmente isso daqui não. Aí aqui, você configurou então o seu conjunto, você já direcionou o teu público para onde ele vai e para quem que você quer que o meta entregue. E agora a gente vai configurar o anúncio, ou seja, é onde nós vamos colocar os criativos. Então, a gente já configurou na primeira e na segunda etapa o objetivo da campanha, a meta, qual que é o evento de conversão e qual que é o público e para onde esse público vai para ele poder comprar. Agora, a gente vai trabalhar em cima do anúncio, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, eu gosto de colocar C1, que é criativo 1, tá? Eu coloco dessa forma, mas você põe do jeito que ficar melhor para você. Criativo 1, como ele é estático, eu vou colocar aqui. E-book estático, tá bom? Vai ficar aqui. Eu vou trabalhar então com 3 criativos, porque como eu disse, o meu orçamento é pequenininho, porque são primeiros testes, eu não vou ficar torrando dinheiro, eu quero ver performance de criativo. Então, e-book estático. Aqui você vai selecionar qual é a sua conta do Instagram que está vinculada, então tem que vincular a conta do Instagram, página do Facebook e embaixo a conta do Instagram. Então, é na conta de Instagram e no Face, na página de Face que você quer que apareça o anúncio, tá bom? Seleciona ali. Aqui você não precisa mexer em nada. Formato também não. Eu gosto de tirar isso aqui, tá? Eu já aprendi em cursos tanto a manter quanto a tirar. Eu tiro, né? Não acho que atrapalhe em nada, então eu tiro. Aqui, ó, ele tá pedindo o site. A gente não colocou lá no começo que vai mandar, lá no conjunto de anúncios, que vai mandar o lead lá pro site? Então, aqui eu vou copiar e colar. Deixa eu pegar aqui. Vou copiar e colar o meu. Opa, peraí, vou até atualizar agora que eu não sei se eu não fiz em ACA aqui. Vou copiar e colar o meu
link, que é a minha página de vendas. Cadê agora aqui meu gerenciador? É muita aba aqui, gente. Ó, podem ver que é mais o meta que fica lento. Vou colar aqui. Então, se você você está trabalhando como afiliado, recomendo que você não coloque link de afiliado aqui, tá bem? Você vai ter que clonar a página, vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido, porque é perigoso usar link de afiliado aqui, tá bom? Então, vai lá, cria o seu próprio domínio, clona a página, para daí você poder usar o link direto aqui. E aí sempre testa, tá? Ó, funcionou, beleza. Testa ali para ver se realmente está funcionando, principalmente se for afiliado, porque às vezes o produtor ele tira da tua ai, gente, credo, esqueci o nome. Tira a tua afiliação, ou ele muda a página de vendas, muda alguma coisa, e de repente você não confere, e você vai estar rodando anúncio com um site que nem está rodando mais, tá? Então sempre confira. Aqui, coloque em nenhum, porque você não vai mandar para o WhatsApp. E aqui a gente vai começar a trabalhar em cima do criativo. Então, configurar criativo. Se for estático, imagem, você vai colocar anúncio e imagem. Se for vídeo, Reels, você vai clicar em vídeo. Os meus 3 criativos aqui, eles são estáticos. Lembrando que nunca misture num mesmo conjunto de anúncios criativo, estático e dinâmico, tá? Então, se você for usar, eu quero testar criativo, estático e dinâmico. Então, você faz um conjunto de anúncios para testar criativo, estático e um outro conjunto de anúncios pode ser com o mesmo público, já que a teste de criativo, a única variável que muda é o criativo e não o público. Então, você pode fazer 2 conjuntos com públicos iguais, mas com criativos diferentes. Nunca coloque o estático junto com o dinâmico, porque o meta tende a entregar um pouquinho mais naturalmente o dinâmico, e aí você não sabe como de fato estaria performando o teu estático. Eu já tive criativos que no estático performaram muito melhor, no sentido vendas, do que o dinâmico. O dinâmico teve mais CTR, teve mais engajamento, mas o estático vendeu mais. Então, sempre trabalhe com criativo dinâmico e estático separadamente. Aqui, eu gosto de vir direto para cá, tá? Particularmente não costumo ver isso daqui. Mídia. Aí aqui você vai selecionar o criativo. Como eu já tenho ele aqui dentro, eu só vou procurar ele aqui. Mas no seu caso, você vai clicar aqui em carregar, vai abrir a pasta do seu notebook, aí do seu computador, aonde está salvo o criativo, e você passa ele para cá, tá? Então, aqui, vamos lá, deixa eu ver todas as opções, porque o criativo que eu vou usar está um pouquinho mais para baixo. Tá bem? Então, vamos lá. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Tá mais um pouquinho para baixo. Aqui. Vamos colocar. Gosto de usar o original. O ideal é que você tenha 3 versões do mesmo criativo, ou seja, você tenha um nas dimensões para feed, um criativo igualzinho, só que nas dimensões para Reels e Stories, e outro na dimensão ali de coluna da direita, resultados de pesquisa, caso você queira usar esse posicionamento aqui também, tá? Por quê? Porque aí vai ficar bem encaixadinha a imagem, vai dar um efeito visual melhor e mais profissional. Eu confesso que eu geralmente não faço isso, tá? Mas falando do mundo ideal, né? E pode até aumentar sim sua chance de venda, faz, né, se você puder, o mesmo criativo nos tamanhos diferentes. Não tendo, como é o meu exemplo aqui, deixa selecionado o tamanho original, mas muitos posicionamentos ele não vai apresentar em muitos posicionamentos, tá? Então até vai aparecer depois mensagem dizendo que em alguns posicionamentos o meu criativo não vai ser entregue, muito provavelmente pelas dimensões. Aqui a gente vem para o texto, tá? O que é o texto? É o que vai aparecer em cima da imagem ou do videozinho do seu anúncio. Eu vou pegar aqui a minha subheadline, mas assim, aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar com ela de um jeito que fique um pouco menos agressiva para não correr o risco, já que é nicho de saúde principalmente, para não correr o risco de ter algum bloqueio, de dizer que eu tô fora das políticas do Meta, tá? Então, aqui a gente vai
criar. Eu vou alternar aqui, vou colocar como primeira pessoa para ficar mais seguro, tá? Vou colocar aqui. Depois de 15 anos, isso aqui é uma história real, tá, gente? Por isso que eu falo como primeira pessoa também. Mas é uma estratégia que você usa. Quando é nicho de saúde, marketing, nunca prometam que a pessoa vai conseguir. Fale assim, veja como eu fiz, como eu conquistei, como eu ganhei, como eu melhorei. Ou saiba como ela ou ele resolveu esse problema, tá? Mas nunca fale assim, descubra como você vai perder X quilos, aprenda a ganhar 5 mil no mês, fature, isso aí é tudo uma promessa mais pesada, tá? Pode ser considerado tipo, entre aspas, conteúdo black. Então, o Meta ele pode bloquear o teu anúncio e ainda corre risco de bloquear a tua conta. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente vai passar essa informação na copy, tá? Então, depois de 15 anos, vou colocar aqui em primeira pessoa e porque isso casa também com a informação que tem na minha página de vendas. Lembre que o funil todo, ele tem que estar alinhado, tá? Então, depois de 15 anos, sofrendo com a dermatite atópica, finalmente aprendi como cuidar da minha dermatite pela sua raiz. Então, eu tô fazendo alguns ajustes aqui exatamente agora, tá? Para você saber como que você pode estar colocando os cuidados que você tem que ter na copy. Então, depois de 15 anos... Eita, cadê o resto da minha frase daqui? Estou com um teclado novo aqui, tô me batendo com ele. Sofrendo com a dermatite atópica, finalmente aprendi como cuidar da minha pele pela sua raiz. Vamos tirar um pouco de promessa aqui agressiva. Depois, vamos alternar aqui. Vamos lá, tá um pouquinho de paciência, mas é para entender aí como que funciona, tá? Isso aqui é muito importante. Depois que entendi como o intestino, ó, tô tirando o seu para tornar mais seguro. Como o intestino determina a saúde da pele, ou vou colocar aqui, eu poderia colocar da minha pele, mas eu vou colocar da para não parecer que é uma coisa assim que pode acontecer só na minha e não na sua e a pessoa achar que tipo, vai ver, funcionou só para ela. E aí eu posso, vai que desmotivar o clique desse lead. Então, vamos mostrar que tipo, isso não é uma coisa só comigo, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa que tem a mesma condição. Então, depois que entendi como o intestino determina a saúde da pele e desencadeia as crises, tá, vamos colocar aqui. Dá para colocar emoji, deixar ele melhorzinho. Vocês podem pedir sempre para o GPT tá estruturando, pedindo para fazer uma copy, mas sempre olhe, nunca confie 100% no GPT, tá? Muitas vezes ele fez copy que era mais ou menos e junto com ele eu fui reformulando. E aqui, conheci o protocolo. Então, vamos lá. Depois que entendi como o intestino determina a saúde da pele e desencadeia as crises, vírgula, e conheci esse protocolo, que levou a minha dermatite atópica até a remissão. Vamos tirar aqui de outros pacientes. Isso aqui fica para a página de vendas. Até a remissão, vírgula, minha vida se transformou. Clique, agora a gente vem para uma CTA, né? Clique para saber mais sobre o passo a passo, destacar o passo a passo do protocolo. Então, quem tem interesse, quem tem essa dor, vai ficar curioso e interessado em clicar. Então, é uma copy que chama atenção, ela entra na dor e ela mostra que tem uma possível solução. Então, da forma como está colocado aqui, vai despertar desejo e curiosidade na pessoa clicar, para ela saber, mas que protocolo é esse? Para ela saber que informação a mais ela vai ter sobre isso clicando nesse anúncio. Título, tá? Eu gosto de colocar aqui, por exemplo, meu segredo contra a dermatite.
Ou então, protocolo para dermatite. E aí coloco uma mãozinha assim apontando para o ladinho, porque isso aqui vai ficar escrito do lado do botãozinho de ação. Descrição não coloco nada. E aqui em chamada para ação, para não ser muito agressiva e não espantar, eu nunca coloco comprar, tá? Eu coloco saiba mais. Onde é que tá o saiba mais daqui? Então, recomendo que você use o saiba mais, beleza? E a gente vai agora para a última etapa do criativo. Todos esses aprimoramentos, tá? Eu tiro tudo, desativo tudo, tanto de Reels quanto de criativo estático. A única coisa que eu uso, que eu tenho achado bem útil ultimamente, assim, acho bacana, tá? Então eu desativo tudo, tá bem? Tudo desativado. A única coisa que eu deixo, geralmente é esse aqui, ó, aprimorar CTA. Ele vai aparecer outras opções, ó, visite nosso site. Então, ao invés de aparecer só saiba mais, eles vão ter outras opções aqui relacionadas ao tipo de chamada para ação que você configurou, tá? Então é bacaninha, às vezes ele aparece umas frases ali que também são bem persuasivas, tá? Então isso eu deixo, o resto eu tiro, tá bem? Mas se você quiser testar com ele ativado, beleza, você testa com ele ativado, não tem problema. Então, perceba aqui, ó, vamos ver aqui na prévia, ó, esse texto aqui tá aqui em cima, aí vem o criativo e embaixo, tá, do lado do botão saiba mais. Aí eu falei que eu coloco aqui do ladinho da frase a mãozinha ou uma setinha apontando para o saiba mais, que é para fazer reforçar essa CTA, tá? Então, isso aqui é o visual de como vai ficar o seu anúncio. Tá ali o saiba mais, não mexe em nada aqui. Opa, peraí. Idioma não mexe. Confira se aqui em rastreamento já está selecionado automaticamente o pixel que você selecionou lá na hora do conjunto de anúncios, tá? E é isso, ok? Agora, então, se eu fosse fazer uma campanha com um único conjunto de anúncios e um único criativo, seria isso aqui. Bastaria agora clicar em publicar. Porém, eu falei que nós vamos fazer R$12 ao dia e eu quero testar 3 criativos. E eu quero testar os 3 criativos no mesmo conjunto de anúncios. Então aqui, se eu quero testar os 3 criativos no mesmo conjunto de anúncios, para eu não ter que ficar criando anúncio e configurando toda essa página aqui de novo do zero para o novo anúncio, eu vou duplicar ela, tá? E aí, como só vai mudar o criativo, se você quiser mudar a copy também, tudo bem, você muda. Mas assim, se o teu público é o mesmo, você não precisa mexer em nada a nível de criativo e de campanha, você duplica somente o conjunto de anúncios e altera o que você quer trocar. Então isso agiliza bastante. Então aqui nesses 3 pontinhos do lado do conjunto, você vai clicar e vai clicar em duplicar rapidamente. Então você vai estar dando um Ctrl+C, Ctrl+V desse teu anúncio, tá? E aí aqui você vai arrumar o nome dele, então criativo 2, estático, dermatite, vou tirar esse copy aqui, tá? Criativo 2, continua o meu... Tudo a mesma coisa, ó, gente. Pode ver, eu não mexo em mais nada. O site continua o mesmo, porque eu vou querer mandar para o mesmo lugar, já que eu estou testando o criativo. A única coisa que muda no teste de criativo, de variável, é o criativo. Então, você vai fazer criativos diferentes dentro do mesmo conjunto de anúncios, ou se tiver mais de um conjunto de anúncios, ainda assim, o público vai ser o mesmo nos conjuntos, porque você quer testar primeiro o criativo, então o que muda é o criativo. Aqui eu vou fazer 3 criativos para o mesmo público aberto, então eu tenho que mudar a imagem. Eu normalmente mantenho as copies, tá? Eu testo principalmente nas primeiras vezes a mesma copy, o mesmo título, eu mudo só a imagem, só o criativo. Tá bom? Lembrando que se for dinâmico, aí tem que ser em outro conjunto, não faz junto estático e dinâmico. Como aqui todos são estáticos, eu vou fazer todos dentro do mesmo conjunto de anúncios. Então, bora lá, cadê? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou manter a copy, mas como eu disse, você pode trocar, você pode testar essa copy, só que aí você não sabe muito o quanto a copy influenciou ali em cima do criativo, o quanto que foi o criativo. Então por isso que eu gosto de inicialmente trocar só o criativo e manter a copy. Aí qualquer coisa mais pra frente, eu vou testando mudar a copy,
tá? Então, minha recomendação nesse momento, mantenha o mesmo criativo e o mesmo título para todos os anúncios, ou seja, todos os criativos que você vai usar. E aí a gente vai trocar só a imagem. Como que a gente vai trocar a imagem? Você pode clicar em remover e selecionar de novo, ou só em editar, tá? Editar mídia, tá certo? Vamos editar mídia e aí você vai colocar outro criativo. Vamos lá para outro criativo aqui. Já tenho aqui também, vou pegar o outro, esse daqui, tá? Vou pegar outro criativo. Percebam que o texto, tá? A copy, gente, isso aqui é um produto meu, ok? A copy é a mesma em todos os anúncios, tá? Todos os criativos. Agora que eu tô testando um textinho assim, uma headline, tá um pouco diferente, mas ela vai muito bem, ela performa muito bem. O que eu tenho trocado é a imagem de fundo, então o que eu mais testo são as imagens de fundo. Ó, confere se tá no original, vai avançando. Não confie muito que só porque é Ctrl+C, Ctrl+V tá tudo igualzinho, tá? Porque lá no aprimoramento, provavelmente vai ter algum que automaticamente o Meta selecionou. Aqui já vai estar a copy que você usou, a chamada para ação que você usou. Se você quiser testar aqui outra chamada para ação, beleza. Mas assim, no começo, não muda muita variável, porque você não vai saber o que foi que mais influenciou. Teste de criativo só muda o criativo, o resto se deixa tudo igual, tá? Avança. Vamos conferir. Às vezes ele seleciona sozinho, mesmo que você tenha duplicado o conjunto, ele seleciona tudo aqui de volta, tá? E você tem que desselecionar. Então, confira se realmente tá tudo igual, ó. Realmente aqui tá tudo igual. Então, nós vamos clicar, agora em concluir, tá bem? Ótimo, eu já tenho 2 conjuntos, mas eu falei que eu vou testar 3 criativos, 2 conjuntos não, 2 anúncios num conjunto, mas eu falei que eu quero testar 3 criativos. Então, eu vou fazer um último anúncio, né? Então, vamos duplicar agora de novo, tanto faz se duplicar pelo de cima ou de baixo, tá? Duplicar rapidamente. Vai ficar tudo igualzinho desde lá de cima. Aí a gente vai mudar o nome, então, tá bem? Vamos lá. Aqui, vamos colocar como C3, porque é o criativo 3, tá? O meu terceiro anúncio. E confere, tá o site ali, tá bonitinho, não mudou nada. Vamos editar. E aí a gente vai colocar o terceiro criativo, tá bom? Vou colocar um qualquer aqui agora, nem vou ficar procurando muito, tá? Só para ter de exemplo. Tá tudo no original, vamos avançar. Vou manter a copy, vou manter o título. Vou conferir se ativou algum. Não ativou, mas às vezes ativa aqui, tá? Presta atenção. E vou concluir. Então, aqui agora está pronta a minha campanha, tá? Com um conjunto de anúncios, porque o meu orçamento é baixinho, é pequenininho, coloquei R$12 ao dia e coloquei somente 3 criativos. O ideal é a gente ter mais criativos, testar uns 5, 6 criativos, tá? Se você tem como fazer 2 conjuntos de anúncio, coloca 4, 5 criativos por conjunto de anúncio. Mas quanto mais criativos você colocar, mais você vai ter que aumentar o orçamento do conjunto. Porque, como eu disse, se você coloca R$12 lá, vão ser R$12 distribuídos em 3 anúncios. O Meta ele não vai distribuir exatamente o mesmo valor para cada um deles. Ele vai distribuir mais porque ele achar que tem um potencial melhor de performance. Pode ser que alguns sejam entregues muito pouquinho ou quase nem seja entregue e um dispare na frente. Ele vai lá e joga todo o orçamento para um ou quase todo. Mas de forma geral, quanto mais conjuntos, quanto mais anúncios, né, criativos você tiver, mais ele vai ter que tentar distribuir entre eles. E às vezes você perde um potencial de valor em um porque você está tendo que distribuir em outros que não têm ainda tanto potencial. Então, eu recomendo, se você tem até entre 10 a 15 reais, testar no máximo de 3 a, na pior das hipóteses, 4 criativos por vez, tá? E vai observando, tá bem? Então, aqui nós temos a campanha pronta, programada para começar a rodar a partir da 00:01, programada para levar o lead para o site com o objetivo de vender, tá bem? Público aberto,
Advantage ativado para ele entregar para o máximo de público possível dentro do que você especificou da localização, do gênero, da idade. E aí, deixa lá e vai acompanhando. Eu gosto de deixar rodar a campanha de teste de criativo quando eu uso de 10 a 15 reais durante 2 dias e meio a 3 dias. 10 reais dificilmente passa de 2 dias e meio, a menos que eu veja que está tendo alguma finalização de compra ali, uma iniciação de checkout, e o CTR tá bom, o CPA tá bom, o CPM tá bom, aí eu dou um dia a mais ali de teste para ela, deixo ela rodando 3 dias. 15 reais eu sempre tento deixar os 3 dias. 10 reais, ou esses 12, 2 dias e meio, a depender de como estiver a campanha. Agora, deu ali 24 horas, 48 horas, CTR tá muito ruim, tá abaixo de 2,5, abaixo de 2 principalmente, CPM tá muito alto, CPC tá muito alto, eu pauso a campanha. E às vezes eu crio uma nova exatamente com o mesmo criativo, mesma configuração, o mesmo público e essa nova performa. Então às vezes a gente tem que retestar a mesma coisa. Se testou 2 vezes a mesma coisa e deu ruim, então você vai ter que mudar alguma coisa, tá bem? Nesse caso, como é teste de criativo, é o criativo que você vai ter que mudar e testar novos. Repete um ou outro que você acha que performou melhor ou menos pior e testa outros criativos juntos, tá certo? Então, isso aqui é uma configuração de campanha com objetivo de vendas para você testar criativo. Antes de mais nada, quer começar a vender, quer levar lead para tráfego direto? Tem que testar criativo, tem que ver qual gera o maior tráfego, porque você tem que levar o maior número de pessoas possível, o mais qualificada possível, para dentro do seu site, para ver o seu site. E sempre alinhe muito bem o criativo com as informações que virão na página de vendas para você não ter nenhum gargalo no teu funil. Então aí depois você clica, eu só não vou clicar aqui agora, tá? Porque senão eu tenho que ficar excluindo campanha depois. Você só clica em publicar e ele vai dizer que a tua campanha está programada para começar a rodar naquele dia e horário que você estabeleceu. Lembrando que vai levar algumas horas para ele começar de fato a entregar o orçamento. Então, se você começa de madrugada, no dia seguinte, quando você acordar muito, provavelmente já vai estar começando a distribuir o orçamento ali. E vai acompanhando de 1 a 2 vezes ao dia, pelo menos, como estão essas métricas, para ver se você precisa pausar essa campanha e vai acompanhando como estão os criativos. Deu 3 dias, não vendeu, tá? De 2 dias e meio a 3, não vendeu? Pausa essa campanha, analisa essas métricas e vê se algum desses criativos você pode reaproveitar para uma nova campanha de teste de público ou ainda uma outra campanha de teste de criativo. Vendeu? Não pausa a campanha. Pausa no máximo os conjuntos de anúncio, caso tenha mais de um, que você ainda que você acha ali que não performou bem, tá certo? Então, se tiver dúvida, só perguntar. Não esquece, tá? Clica em publicar aqui. Clica lá em cima, ó. Na campanha, porque se você clicar às vezes só no conjunto ou só no anúncio, aqui às vezes ele publica só o conjunto e não publica o resto, tá? Então clica aqui na campanha, que daí publica junto campanha, conjuntos e o conjunto e os anúncios. E confere lá depois, tá? Vamos fechar aqui. Ele vai estar aqui para mim, ele vai aparecer como aqui, vamos entrar lá, vamos desselecionar. Aqui, ó, ele tá em rascunho porque eu não publiquei. Às vezes, você publica a campanha, publica o conjunto e aparece em rascunho. Então, sempre seleciona, confira o conjunto. Às vezes, a campanha tá como publicada, mas o conjunto não, alguma coisa tá em rascunho. E aí, qualquer coisa, você vem em editar para abrir de novo a tela ali de configuração e clica em publicar, tá? Não precisa mudar nada, é só clicar em publicar. Ou às vezes aqui tá tudo ok e é lá no anúncio, tá bem? Ó, os anúncios ele aparece em rascunho, por quê? Porque eu não publiquei eles. Ou às vezes, como eu disse, você clica em publicar, mas ele não publica tudo o que você mexeu lá. Aí você clica no botãozinho editar deles, que aparece aqui, e aí você clica em publicar. E aí vai acompanhando as métricas e é só esperar. Lembrando que teste de criativo não é obrigatório cair venda. O objetivo é testar o criativo. Quando você entra no teste de público, aí é muito importante você começar já a conseguir vender, mesmo que seja uma unidade, fazer uma vendinha no teste de público para você começar a entender se o teu público está sendo realmente um público qualificado.